Boa noite, pessoas maravilhosas! Estamos ao vivo para mais um podcast Fofocas Terapêuticas nesta página incrível. Eu estou vendo vocês aqui nos comentários felizes que vocês já estão animados, porque eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Fazia um tempo que a gente não conseguia vir aqui fazer fofocas com vocês e a gente está doido para fofocar. Que vocês sabem que a ideia aqui é fofocar, é saber da vida alheia de forma terapêutica. E é sobre isso que a gente vai fazer hoje. Hoje tem uma convidada muito especial, que é a Camila Ortega, e nós vamos falar sobre o poder de exercitar o autoconhecimento. Então, vocês estão preparados? Vamos fofocar todos juntos? Já pegaram o café, o chá, o seu bolo? Eu já falei, eu vou trazer bolo. Ainda vou. Aí, ó, oba, fofoca. O pessoal já tá animado. Essa é das minhas. Isso aí, Kátia. Nós vamos fofocar. Eu trouxe o meu chá. Uma hora eu vou trazer bolo. Estejam com o bolo de vocês ou suco, que teve gente que já falou que estava com suco na última para a gente curtir muito as nossas fofocas terapêuticas. E bora lá! Eu vou chamar aqui a Camila para as nossas fofocas terapêuticas para fofocarmos juntos. Seja bem-vinda ao Fofocas Terapêuticas! Muito boa noite, obrigada pelo convite. A gente já começou, né, nosso esquenta aqui. Gente, a gente estava fofocando antes de abrir. Eu falei, a gente precisa parar, senão a gente vai continuar fofocando e não vai começar o Fofocas Terapêuticas. E a gente precisa. Ó, porque o pessoal tá jantando, o pessoal falando, fofocando terapeuticamente. É sobre isso, estamos aqui. Muito obrigada aqui por vocês, Terezinha, Adria, Kátia. É isso aí, curtam aqui a nossa live, porque o YouTube entende que é uma live bacana, e também compartilhem com os amigos, porque a gente vai ter uma fofoca. Quem não está acostumado, eu gosto de falar que são fofocas que curam. Que é a gente falar, mas falar de coisas que deixam a gente mais leve, mais feliz, ou com mais consciência. E hoje eu tô com essa mulher maravilhosa. Por favor, se apresente, fale quem você é, antes de a gente falar da sua vida. Ai, meu Deus. Gente, meu nome é Camila Ortega. Eu sou idealizadora da página Universo em Recado, que tenho como missão, através dos potinhos, auxiliar a jornada e trazer um pouco de cura para cada pessoa, a quem chegar esse potinho, né? Que eu já tenho recebido muito feedback bacana. Ele nasceu por um acaso, né? Por um acaso não, porque o universo ele é perfeito, né? E a partir daí eu comecei uma jornada e esse ano me tornei terapeuta também, radiestesista, e seguimos nessa jornada aí de autoconhecimento, auxiliar, mas mais do que isso, me curar junto, né? É isso aí. E a Camila é bem legal, porque a gente fez curso junto. A gente se conheceu porque nós temos formações terapêuticas juntos. E quando eu conheci a Camila foi, não, eu faço só para mim, eu não vou ser terapeuta. E a gente, tem certeza? Você está certa? Você está certa disso? E ela está aqui agora. Agora eu fiz parte do primeiro tratamento, inclusive, dela. O primeiro tratamento coletivo, foi muito bom. Parabéns. E a gente vai falar hoje sobre o poder de autoconhecimento. E como o negócio é saber da tua vida, eu quero saber, com relação ao autoconhecimento, como isso se deu na sua vida? Você sempre foi uma pessoa que teve essa busca do autoconhecimento ou chegou um momento que você falou, ok, agora eu tenho alguma coisa que precisa ser feita diferente? Como é a tua relação com isso? Quando começou essa visão estratégica, né, sobre autoconhecimento? Eu acho que, na verdade, hoje, com a cabeça, né, com a expansão que eu tive hoje, que eu tenho hoje, eu acho que eu sempre busquei isso, mas inconsciente, né? Acho que isso se tornou mais consciente de quase 2 anos para cá. Mas antes disso, eu frequentei vários lugares, né? E eu acho que a maior questão era que todo mundo ao meu redor falava que eu reclamava tipo, de barriga cheia. Porque eu tinha uma vida muito boa, mas ao mesmo tempo me faltava algo. Eu queria saber qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito de vida. Acho que todo mundo chega num ponto que tem esse questionamento de para que eu estou aqui? A vida tem que ser muito mais do que trabalhar, pagar boleto, passar raiva e ir embora. Então, eu
eu ficava muito nessa. E aí era uma crise existencial mesmo. Que aí pegou muito forte há 2 anos atrás. Só que eu acho que esse processo já estava vindo, porque eu, sem perceber, já lia livros sobre isso, eu fui para a linha do Kardec, então eu fiz curso no Centro Espírita, aqui da minha cidade. Então, eu acho que eu já vinha nesse processo. Só que ele só começou mesmo quando eu comecei a ser assistida nas terapias holísticas pela Simone, que eu vim através da Simone, né? E aí, com as terapias, eu trazia questões, mas eu queria saber, mas por que deu isso? Mas por que deu aquilo? Tá, então qual o movimento que eu preciso fazer para no próximo diagnóstico não sair mais? E aí começa, é um caminho sem volta, né? E aí, a cada diagnóstico, a cada tratamento que ele fazia, eu falava, uma coisa não deu dessa vez, então significa que eu estou no processo, estou me curando aos poucos. Vez ou outra, o diagnóstico lá atrás volta, e a gente vai olhar para essa questão novamente, né? Então, acho que meio que começou nisso. E aí, eu aprendi a me respeitar, né? A respeitar os meus limites. Eu era uma pessoa que eu não sabia falar não para os outros. Então, e aí eu aprendi que quando eu falo não para os outros, quando eu falo sim para os outros, eu estou dizendo não para mim, né? Então, eu aprendi, eu ainda vivo esse processo, né? Mas eu acho que é basicamente acho que ainda tem um processo muito longo, né? Pela frente, que o autoconhecimento é um caminho sem volta, não tem mais. A partir do momento que você tirou essa venda, não tem mais como você dizer, né? E assim vamos. Sim, o autoconhecimento ele é o caminho sem volta e alguma coisa irritou o meu nariz, então se eu espirrar, gente, é sobre isso, vida que segue. Mas, assim, só para contextualizar, quem está chegando hoje no Fofoca Terapêuticas, a Simone, ela foi a nossa convidada anterior do Fofoca Terapêutica. Então, se você quiser conhecer, saber quem é Simone, ok, essa fofoca eu não estou sabendo, corre lá na playlist do Fofocas Terapêuticas aqui no YouTube, porque você vai conhecer Simone, que nós também vasculhamos a vida dela no último episódio. Maravilhosa, inclusive. E com relação a esse autoconhecimento, eu achei bem bacana você falar justamente isso, porque o autoconhecimento começa assim, né? A gente não começa, eu quero o autoconhecimento. Nunca é assim. É tipo, eu quero alguma coisa e essa coisa, quando eu vou buscar essa coisa, eu acabo no autoconhecimento no caminho. É assim o processo do autoconhecimento. E aí, quando você chega no momento, você olha e você fala, eita, isso é autoconhecimento e eu preciso disso para ter o que eu quero. Então, é bem interessante você trazer isso. E eu queria que você trouxesse essa questão. O que você acha que mais mudou em você quando você realmente abraçou o autoconhecimento na tua vida e falou, ok, vou fazer isso a sério agora e vou enfrentar, que nem você trouxe essa questão das terapias, dessas mudanças. O que você acha que mais mudou? Eu acho que olhar as sombras. Porque eu sempre achava que a culpa era do outro. Que eu era o alecrim dourado vítima do mundo. E aí, quando eu descobri que, opa, não é bem assim, eu não sou um alecrim dourado, aí as coisas começaram a fazer mais sentido, porque eu comecei a entender de que a responsabilidade sobre a minha vida não estava na mão de ninguém, estava na mão dos outros. E eu tinha esse costume de falar, mas por que fulano falou isso pra mim, porque ciclano, não sei o quê. Nossa, entrava numas questões assim que hoje eu olho e falo, gente, eu perdi muito tempo, sabe? Então, eu acho que isso foi o que mais me mudou. De que o que é do outro, o que é meu. Então, eu aprendi a acolher minhas sombras. E aprendi que eu não sou o ser perfeito que eu achava que eu era, entendeu? Nossa, esse é um processo assim que é revelador e doloroso, né? Quando a gente, não é tudo conhecimento, quando a gente olha e fala, ok, a responsabilidade disso é minha, não dá para culpar mais ninguém, é aquele momento que é um momento triste e libertador, dependendo do momento em que você está vivendo. Tem momento que é libertador, e tem momento que é muito triste, porque você fala, caramba, se eu não resolver, ninguém vai resolver isso, eu tenho que ir lá e eu tenho que resolver. E é bem isso mesmo, assim.
dos processos, eu me senti agora de te perguntar, e como é que essa questão, para quem não conhece, a Camila falou um pouquinho, ela é a criadora do Universo em Recado, que é um oráculo em forma de pote. Né? E maravilhoso, inclusive. Como é que esse oráculo entrou na tua jornada de autoconhecimento? O que isso simboliza para a tua jornada de autoconhecimento? Porque, olha, eu falo assim, eu também criei o meu primeiro oráculo esse ano, e eu já entendi, não tem como a gente criar um oráculo sem trazer parte da gente ali. Não, uma parte da forma como a gente enxerga o mundo, ou do que a gente quer trazer para o mundo, não tem essa dissociação. Pelo menos para mim, dentro da minha criação do oráculo, eu falei, gente, não tem. E você é uma criadora, você já criou pelo menos, acho que uns 3 ou 4 potes diferentes, né, de tipos de oráculos diferentes. São 9? Eu lembro de 4, porque eu lembro do da tradicional, o Money Reiki, o do tarô, e tem um outro que eu esqueci qual era a temática, e fala todos, então. Fala quais são os oráculos que você criou e como é que eles se encaixam, como você vê que eles se encaixam no seu processo de autoconhecimento e também no conhecimento dos outros, que é muito importante isso. Então vamos por partes. Hoje eu tenho 9 temas, que é o da gratidão, o do universo, trechos de música, o poder está em você, que foi o último que eu fiz, que é de reprogramação mental, então são frases de afirmação. Tem versículos da Bíblia, conexão de casal, acho que eu esqueci algum? Perguntas terapêuticas e de maternidade, que é para auxiliar mamães de primeira viagem, porque vem muita culpa, muita coisa em cima de uma mãe de primeira viagem, então eu trouxe ali mensagens para acalentar, né, acolher essa mãe. E esse ano eu fiz uma loucura, que aos olhos de muitos é uma loucura, mas para mim foi uma virada de chave, que eu fiz uma tatuagem com o meu logo, da Universo em Recado. Mostra pro povo! Tá, deixa eu só aumentar minha tela, porque eu vejo pequeno. Mostra de novo para eu ver direitinho. Não conseguiu ver? De novo. Nossa, ficou linda! Ficou linda. Muito bonita. Mas, para mim, pode ser que lá na frente eu não trabalhe mais com os potes. Mas, para mim, a Universo em Recado, ela simboliza uma jornada de autoconhecimento, de tudo aquilo que eu quero de transformação no meu ser, sabe? Então, para mim, é para eu me lembrar todos os dias por que eu comecei nessa jornada, né? De ser contribuição no mundo, né? Eu acho que a gente precisa contribuir de alguma forma. E o potinho, ele nasceu, eu sempre falo, porque eu queria presentear a Simone. A princípio, a minha mente era a Simone, porque ela transformou tanto, assim, a minha vida, porque no começo, eu lembro que eu mandava mensagem, Simone, por que aconteceu isso, por que fizeram isso, por que não sei o que, lá. E com o passar do tempo, eu fui absorvendo os tratamentos de uma forma assim, que por isso que eu acho que eu acabei entrando por esse mundo, por incentivo dela. Então eu queria presenteá-la de alguma forma. Só que eu não sabia, eu não sou boa com artesanato, nada. E eu queria fazer algo que eu não fosse lá e comprasse. Eu queria fazer algo que toda vez que ela olhasse para aquilo, ela lembrasse de mim, né? Então, uma bela noite eu sonhei com esse pote. Do jeitinho que ele é, eu sonhei com ele. E aí eu falei, tá bom, vou começar a escrever. E comecei a escrever as mensagens. E aí, quando o pote ficou pronto, aí meu marido, meu filho, falou, isso aqui é muito legal, não sei o que, tal. Então, eu falei, eu vou fazer e vou dar para as pessoas mais próximas, minha família, minhas amigas, tal. E assim eu fiz e eu recebi um feedback muito bom. Só que mais do que isso, eu fiz um post para mim também. E ali eu entendi que também, para mim, ele também me curava. Porque se você me perguntar, às vezes o pessoal posta uma frase e eu não lembro de ter escrito essa frase. Não lembro que tem no post essa frase. Eu falo, gente, quando que eu coloquei essa frase lá? Não lembro.
Então, para mim, cada vez que eu tiro uma mensagem, é uma surpresa, assim, também. Então, eu também entendo que o universo também fala comigo através das mensagens. E às vezes, a gente entra num piloto automático e de que, às vezes, a gente reclama muito, né? Então, ele acabou sendo uma ferramenta para eu olhar a vida de outra forma. Então, eu falo que, às vezes, né, todo terapeuta, a gente acha que está fazendo bem para o outro, mas, na verdade, né, a gente se cura cada pessoa que a gente alcança. Então, eu acho que o meu processo de cura começou aí, né? Começou na terapia e quando eu fiz o pote, mais ainda, porque cada vez que eu recebo um feedback de alguém que transformou o dia, que melhorou de uma depressão por conta do potinho, eu falo, nossa, e lá atrás eu falei assim, mas é só um potinho, né? Não é só um potinho. Vai toda a minha energia dentro desses potinhos, né? Todo o carinho, toda a contribuição que eu quero ter para mim e para o mundo, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos tudo isso. Não, é maravilhoso falar sobre jornadas, né? Porque autoconhecimento, gente, ele é uma jornada, não se engane. Não é algo que você vai sentar, acontecer e acabou. É algo diário que a gente passa, que a gente transforma, que a gente revisita. E eu acho muito bacana esse papo, porque hoje em dia na internet tem uma cultura do terapêutica muito complicada. Eu acho assim de tá tudo bem, né? O gratiloso, tá tudo ótimo, o não sinta raiva, gente. É complicado. A gente é humano, né? A gente é humano. Exatamente. A E gente eu é acho. humano. Falar que a gente não vai sentir raiva, não vai sentir. Vai sentir. Agora, só que agora a gente tem ferramentas para lidar quando sentir, né? Exatamente. É muito importante a gente trazer isso, porque são as coisas reais, sabe? Atendo pessoas e eu falo sobre raiva. E eu falo, por exemplo, teve momentos que eu entendi que eu não estava conectada com a minha própria raiva. Isso é muito perigoso. Quando você não está conectado com a tua raiva. E eu falo, entenda, quando eu falo conectado com a tua raiva, é quando você sente raiva, mas você não percebe. Ou você não aceita que você está com raiva. Porque você faz o quê? Você pega aquela emoção e você guarda ela na gaveta. Não tô com raiva. E aí, só que quando ela vem de uma vez. Daí você geralmente vem num momento totalmente inoportuno, que não precisava daquela raiva toda. E você acaba dando uma de maluca. São surtos que a gente dá muitas vezes. É isso, gente, é raiva acumulada. Pensa que o surto veio de Quem graça? nunca? Quem nunca? Quem nunca? Gostaria de dizer que nunca fiz, mas não posso. Assim, tipo, posso falar que nunca dei um barraco? Não posso. Não posso. Pérola tem esse problema. Isso é real, assim. Eu sou uma pessoa que você me vê, é legal, bom humor, mas quando não me deixa chegar no nível do barraco, porque eu sou daquelas que dá barraco que faz escândalo. Então não pode. Então eu preciso manter a minha raiva sob controle, porque eu já falo alto no normal. Imagina eu dando barraco, gente. Não é bonito de se ver, não é. Então controle a raiva de vocês. Controlar a raiva não é não sentir, é aceitar, lidar com isso e limpar. Como a Camila falou, a gente é terapeuta. Uma das coisas que chama a gente para ser terapeuta é justamente a cura que a gente conseguiu fazer na gente. Um bom terapeuta, é isso que eu sinto. Quando a gente é um bom terapeuta, a gente está fazendo isso. A gente não é comprei um curso e vou me tornar terapeuta. Eu passei por um processo e eu quero que outras pessoas também tenham essa experiência. É outra conversa. É outro jogo. É isso que eu sinto. E você sabe que eu tinha uma questão, a Simone sabe disso, que assim, eu achava que eu não estava pronta para ser terapeuta. A gente nunca tá. Então assim, eu falava assim, não, eu preciso estudar mais, eu preciso... Como que eu quero... eu ainda tenho, mas assim, acho que melhorou muito. Eu tenho muitas questões familiares, sabe? De relacionamento familiar. E aí, me vinha uma questão muito assim, como que eu quero auxiliar a jornada das pessoas se eu não consigo resolver a minha questão familiar? Então, era como se... Aí vem até o que a Darlene postou esses dias, da síndrome do impostor.
Então, eu sinto, eu tenho trabalhado isso em mim, mas eu sinto muito isso, de como que como se fosse uma hipocrisia da minha parte. Querer auxiliar a jornada de uma pessoa que talvez tenha a mesma questão que eu tenho, estou falando, né, estou auxiliando ali a jornada dela, estou atendendo ela, porque eu não estou resolvendo o meu. Então, eu precisei olhar com mais carinho, mais amor para isso, para eu conseguir começar nessa jornada de me apresentar como terapeuta. Inclusive, eu ainda tenho, sabe, ai, mas o que o pessoal da minha cidade vai falar? O que as pessoas vão falar? Imagina, eu terapeuta, não sei o quê. Então, é um processo. Então, assim, é um passinho de formiguinha, e que nem comecei a fazer os tratamentos coletivos, que me ajudaram muito. O tratamento coletivo, eu acho que ajuda muito, até para você poder ter um feedback, né, de mais pessoas. Então, isso, assim, me deu mais força para eu continuar nessa profissão, nessa transição de carreira, que ainda está bem no começo, mas é complicado isso. Olha, ser terapeuta de verdade, eu acho que ele é um ato de coragem, gente. É um ato de coragem, porque o primeiro medo que a gente enfrenta, eu acho que todo terapeuta, não tem um terapeuta que eu não tenha atendido ou que eu tenha ajudado, porque eu já ajudei terapeutas a começarem a atender ou melhorarem o atendimento, né? Se organizarem melhor. Não tem um terapeuta que eu tenha conversado que não, tá tudo bem. Tá tudo certo, não, top, atendo super bem, tá. Todo terapeuta tem alguma questão da síndrome do impostor, ou de como é que. Uma das coisas que eu ouvi, por exemplo, de uma das vezes que eu estava ajudando mas e se a pessoa não se curar, não tiver resultados? Eu também tinha muito isso quando eu comecei a atender. Como é que eu garanto resultado? E eu não garanto, gente, porque não tem como eu garantir, a vida é tua. Como é que eu vou poder prometer algo se você não fizer a tua parte? Eu sou terapeuta, eu não sou milagreira. Então, se você também não fizer a tua parte, o melhor depoimento que eu já ouvi na vida, gente, momento de fofoca aqui, foi quando a pessoa falou: nossa, Pérola, todas as vezes que você me atendeu, eu senti mudança. As únicas vezes que eu não senti mudança foi quando eu não fiz o que você falou. Foi o melhor depoimento que eu já recebi na vida. Porque é isso, gente. E mesmo assim, eu não sou a dona da verdade. Pode trazer coisas que não sejam necessariamente o que você está precisando. Mas não adianta você. E no meu primeiro tratamento coletivo, eu recebi os dois lados. Eu recebi uma que me falou que piorou, que estava tendo catarse o mês inteiro, que para desfazer o tratamento. Eu falei, gente, é aquilo que a Darlene fala, não tem como, só faz bem, não tem como. E aí, uma que sentiu, assim, a elevação fora do normal. Então, assim, eu tive os dois feedbacks. Eu falei, gente... É totalmente maluco, né? Eu lembro de uma vez de um tratamento coletivo que eu fiz de prosperidade, especificamente. Agora você falando desses fofocas aí. E a pessoa falou para mim assim, Pérola, muito legal, mas eu não senti mudança nenhuma. E aí eu falei, peraí, vamos conversar. Só que a gente estava conversando aí, e ela falando, tinha acabado de falar um monte de coisa que ela tinha feito, que fazia meses que ela não fazia. Mas é aquela coisa, porque o resultado era para ela o quê? Era o dinheiro. Mas ela conseguiu energia, ela conseguiu marcar a consulta que não estava conseguindo, começou a se arrumar, começou a se cuidar. E às vezes as pessoas não entendem que o resultado que ela tem, como não é o resultado que ela quer, não valoriza o resultado que tem. Isso faz muito parte do autoconhecimento, tá, gente? Eu sei que tem hora que parece umas conversas aleatórias, porque a gente começa a focar, mas tudo isso é a ver com o autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente começa a entender o que é processo. Isso é processo, gente. Muitas vezes o nosso autoconhecimento está ruim justamente porque a gente não olha para o que a gente ganha além do que a gente quer. E muitas vezes o que você quer não é o que você realmente precisa. A maioria das vezes. Se não todas. Porque, assim, tipo, 98% pelo menos das vezes, o que a gente quer não é o que a gente precisa. Não é.
Que nem a gente falar, eu preciso de dinheiro. Mentira! Desculpa falar, gente, momentos de autoconhecimento, eu vou trazer verdades. Tá preparado para ouvir? Pega a sua xícara, o seu café, que agora é hora de tapa na cara. A gente tem que criar esse quadro. Momento tapa na cara. Não é de dinheiro que você precisa, não. E não é que o dinheiro você não precisa, é porque muitas vezes o dinheiro é simplesmente um indicativo de uma falta que você tem, que causa a falta de dinheiro. Muitas vezes, dentro dos tratamentos que eu estou fazendo com mulheres, inclusive, na vivência da deusa, nas mentorias, é o quê? Falta de merecimento. Muitas vezes a falta de dinheiro é a falta de merecimento que você sente. Se você não merece, por que você vai ter dinheiro? Dinheiro é uma frequência alta, gente. Vamos alinhar a expectativa aqui? Vamos alinhar o autoconhecimento? Vamos falar como adultos? Isso foi difícil. Eu sei que vai doer, mas respira fundo. Mas é real, assim, como a pessoa que trabalha com autoestima, que muitas vezes eu ouço muito, eu quero mais dinheiro e tal. Eu dei uma tapa na cara de uma pessoa que eu atendi, eu falei, ok, te entendo, mas era uma pessoa que eu já atendi há um tempo, então eu me dei esse direito. Falei, ok, mas você está disposta a abrir mão de tudo isso aí que está no caminho que você sabe que tem que ir embora? Porque você tem dinheiro, você vai ter que abrir mão disso, você está disposta? Se você não estiver disposta, não tem que ser feito. Porque às vezes você não tem dinheiro porque você está querendo agradar os outros, está querendo ser boa. Então, não é dinheiro que você está precisando de verdade. Dinheiro é o que você quer. O que você precisa é de amor próprio. É de autoconhecimento, que é o que estamos trazendo aqui. Olha aí, ó, pessoal falando verdade. Vamos fofocar sobre a vida dos outros também. Aqui, ó. Vamos lá. Para mim também falaram que ela piorou e fiquei meio assim. Depois eu pensei que não era que a minha parte eu fiz. Tá certíssimo. Ó, o pessoal já foi pegar o café. É isso que eu gosto. Simone, seja bem-vinda. Já foi pegar o café dela. Aí, ó, o pessoal já botando o coração para fora. Eu gosto disso. Geralmente os homens são assim. Eles falam que não viram diferença, quando na real ele quase nasceu de novo. Eu vejo pelos familiares. Muito bom! Essa foi ótima! Sobre isso. É sobre isso, gente. E é real, gente. É muito engraçado, porque isso é uma parte legal do autoconhecimento, né, Camila? A gente, no meio do processo, a gente não está prestando atenção, a gente não vê que a gente mudou. Parece absurdo falar isso, mas a gente não vê que a gente mudou. É verdade. Nossa, como é verdade isso. Você sabe porque as pessoas que mais convivem com você começam a te dar esse feedback, né? Que nem assim, eu tinha um problema e ainda tenho, assim. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Eu preciso trabalhar muito a minha paciência, então eu sou muito estressada. Tipo, eu me estresso de ter que falar a mesma coisa 2, 3 vezes. Pronto, já perco minha paciência, sabe? E então, isso é uma coisa que eu melhorei bastante, sabe? De ter tolerância. Meu marido sempre fala assim pra mim, que a mente das pessoas, às vezes, não vai funcionar com a mesma velocidade que a minha. E que eu tenho que aprender a respeitar isso. E ele tem razão, né? Então, só que por mais que você se esforce, naquele momento lá atrás, eu não conseguia. Quando eu fui ver, eu já estava estressada. Aí o processo do autoconhecimento, você vai fazendo uma coisinha por dia, né? Todo dia uma coisinha. Que aí quando você se dá conta, ele falou, nossa, você tá mais calma, tá tendo mais paciência, entendeu? Então, a gente mesmo não percebe nossas mudanças. Não percebe. Sim, é muito importante. E é legal, traz um pouco para a gente dentro desse processo, alguns indicativos legal para o pessoal se analisar, porque a gente perde. Muitas vezes, eu me degladiei muito, falei, nada funciona, eu não mudei nada. E depois, quando passou um bom tempo e a gente vai fazer a análise de verdade do como estava e como tá, eu vou falar, olha, gente, hoje eu estou muito, aquele momento, muito me expondo hoje, eu tenho que ficar quieta, eu estou me expondo, realmente, eu estou entrando no quadro, só que é para você fofocar, não é para eu falar da minha vida hoje. Então, não, vai falar que você tem. Vai, menina, conta pra gente. Ó, o pessoal aqui, olha. Aqui, ó. Quem mais se identifica, né? Eu falo uma, falo duas, na terceira respira. Ô, criatura!
Gente, não dá. Eu preciso trabalhar mais isso em mim, tá? Tô deixando a live vai ficar salva para as pessoas saberem que eu preciso trabalhar isso em mim. Pô, daqui a um ano, imagina você assistindo, você já vai ter visto a mudança, vai estar mais calma, mais zen, vai ser uma nova Camila. Tenho certeza. Eu sou aquariana para ajudar, né? Aí não ajuda muito, é rebelde de causa. Muito bom, muito bom. E você sabe, uma coisa que também ajuda muito ao meu processo de autoconhecimento é a escrita. Eu sempre gostei muito de escrever, e eu acho que foi até por conta disso que acabou surgindo os potinhos hoje, né? Vendo hoje. Eu sempre gostei muito de escrever, diário, essas coisas e tal. Só que aí depois, né, de adulta, você começa a entrar nessa roda corrida dos ratos, aí você acaba largando de mão. Então, quando eu comecei esse processo, eu comecei a escrever. Por quê? Quantas vezes a gente faz uma reflexão naquele momento e passa. Depois você nem lembra daquilo. Ou você faz uma meta, vamos colocar para o começo do ano. Esse ano eu desejo isso, isso, isso. Mas você não colocou no papel. Então, quando chegar no final do ano, você nem lembra o que você prometeu. Gente, a gente não lembra o que comeu 2 dias atrás. Então, quem dirá, né, essas promessas que a gente faz, essas metas que a gente coloca. E aí, então eu tenho muito isso de escrever. Só que aí, qual que era a dificuldade que eu via, né? Eu colocava no caderno, só que aí eu mesma não seguia a risca, né? De colocar lá todo dia eu vou fazer a gratidão, um exemplo. Qual o motivo que eu tenho por ser grata hoje? E aí eu fazia uma semana, daqui a pouco eu esquecia, tal. E aí foi aí que surgiu o planner da Mulher Intuitiva. Que eu fiz, porque eu fiz, na verdade, pensando em tudo que eu queria encontrar no planner. Então, a princípio era isso, eu estava criando algo para eu poder imprimir e eu poder seguir para o próximo ano. Só que aí nisso começou né, sei lá como que foi que surgiu isso, eu comecei a escrever sobre intuição, sobre autoconhecimento, sobre lei da atração, tal. Então, eu fiz mais ou menos um e-book com várias dicas sobre como a gente acessar ao nosso poder interior, a nossa intuição, e com exercícios para a gente fazer o ano inteiro. E a gente colocar no papel. Porque imagina só que legal você chegar no final do ano e você começar a ler tudo aquilo que você escreveu o ano inteiro. E você fala assim, nossa, aí você consegue ver o quanto você evoluiu num processo de autoconhecimento. Né? Porque no dia a dia você não... Pessoal falando, esse é um material maravilhoso. Pessoal aqui, ó, os clientes já relatando, que é muito bom. E aí ficou até que grande, grosso. Nossa, então, mostra aí pra cá. Olha isso! Lindo! Aí, ó, o pessoal já falando aqui, outras pessoas, que esse planeta é divino. Então, eu coloquei, né, diário da intuição, para você deixar para escrita livre, porque às vezes você sonha, tem um insight de alguma coisa, anota ali. Então, naquele mês você vai ver quanto de sonho você teve, insight, sincronicidade, às vezes, sei lá, alguém fala alguma coisa para você e te deu um insight, uma virada de chave, anota. Porque naquele momento talvez não faça muito sentido, mas aí depois você coloca no papel, você fala, meu Deus do céu, né? Fez muito sentido. Os comentários aqui. Olha isso aqui. Preciso diminuir a minha acidez para escrever no meu. A Kátia é a melhor, sem brincadeira. Ela tem, olha, um humor fora do normal. Kátia, eu quero você aqui, está convidada, inclusive. Não, a Kátia precisa vir. Mas eu já estou chamando ao vivo, depois do privado a gente conversa. Ai, gente, muito bom. Muito, muito bom. Eu ri que você falando, então, eu falei, gente, já tá falando sério. Daí a Kátia me tira totalmente do centro. Aí vem a Kátia. Pode melhorar o seu humor, Kátia, e colocar lá direito. Ai, muito bom, muito bom. Então, aí eu coloco todo, né? Aí
vai separado por mês, né? Eu deixo todo mês 4 perguntas para você responder sobre si mesma, que é difícil, né? Você fazer um autoconhecimento. Então, tem lei da atração, tem roda da vida, tem muita coisa, assim, legal para usar para autoconhecimento mesmo, para a gente se desenvolver. E mais do que isso, às vezes a gente procura respostas fora, e as respostas estão sempre dentro. Às vezes a gente já sabe a resposta, mas a gente precisa que o outro confirme. Nossa, quantas vezes não acontece, né, não, menina? Eu já sabia, mas eu precisava que alguém falasse. Muitas vezes isso acontece. Muitas vezes. Ai, gente. Mas o planeta tá lindíssimo, parabéns. O pessoal fazendo um super propaganda aqui, 177 páginas dignas de um best-seller. Aqui a Kátia falando, meu humor é descontrolado. E aí, ó, Pode falar. E aí, junto, eu fiz os cards, né? Que é para tirar. Todo dia você tirar uma afirmação. Não consegue não fazer o oráculo, né? Nem quando vai fazer um planner, não consegue não fazer o oráculo. É impressionante. Acho que é isso. Nem tinha tocado nisso, mas vamos fazer umas cartinhas, né? Para mandar junto. Não consegue. Eu não posso falar nada, eu sou suspeita para falar disso. Eu sou uma pessoa que não consigo viver sem criar uma mesa radiônica. E agora também entramos nos oráculos, é difícil também. É um caminho sem volta. Aí eu assisti. Caminho sem volta agora. É sério, é muito bizarro falar sobre isso, que acho que eu nunca conversei com uma pessoa que também cria oráculos. Você é a primeira pessoa que eu conheci que criava oráculos e eu comecei a criar oráculo depois. Então, eu nunca tive essa conversa, mas é uma coisa muito doida, porque, como você falou, a gente vai tirar o oráculo, a gente não lembra que a gente pegou, não lembra, e sempre é uma mensagem que você fala, caramba, eu realmente estava precisando disso. Eu precisava de... Você toma uma lapada do seu próprio oráculo. Como que pode isso? Exatamente. O oráculo, ele te joga na cara e você fala, nossa, fui eu que escrevi, hein? Olha. Ou pelo menos tirei de alguém, porque o meu oráculo ele é dividido ele tem várias frases. Algumas frases são da minha autoria e algumas frases são tipo de mentores ou enfim, de livros, de coisas que me inspiram a trabalhar autoestima. O meu oráculo é de autoestima, para quem não sabe, tá? Porque eu comecei a falar como se todo mundo estivesse na sala da minha casa, conhecendo toda a minha história. E não, é para fofocar, mas tem que ter o contexto, né, gente? Tem que colocar isso aí para vender, né? Não coloquei ainda, eu só uso ele em atendimento. Tem gente conversando sobre isso, mas eu ainda não estou pronta. Eu uso ele para atender. Eu uso ele para atender, para guiar técnica, porque ele me diz o que a pessoa precisa trabalhar, o que realmente ela precisa. Então, ele serve tanto quanto uma mensagem, como às vezes eu entendo, então é técnica sobre isso que eu tenho que fazer com ela para poder quebrar. Então, ele é muito bom por conta disso. Ele é tanto uma ferramenta de autoconhecimento, como ele conduz a técnica que a pessoa precisa, ele me indica a técnica que a pessoa precisa trabalhar, terapeuticamente falando. E eu trabalho com autoestima, tá, gente? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou mentora de autoestima e terapeuta holística, porque eu esqueci completamente de me apresentar no começo, porque eu entrei literalmente no modo da fofoca, eu realmente encarnei hoje a fofoca. Ó, vai dar 40 minutos de live, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar meu nome, mas pelo menos tá escrito. Então, se você tá me vendo pela primeira vez, é muito prazer, tá? Eu sou a Pérola, você já sabe da minha vida sem saber meu nome, e tipo, é sobre isso. E é sobre isso. Fofocar tá sobre certo. isso. Como é por diversão, eu não tô nem aí. Assim, tipo, é sobre isso. Ó, aqui a Simone falando, né? Eu também estou aguardando ansiosa aqui o lançamento desse oráculo, cara. Eu vou pensar, gente. Porque eu acho engraçado, porque já teve gente que já me perguntou se estava vendendo. Eu falei, não, gente. Eu nem tinha contado, a primeira vez que eu contei foi justamente no último Fofocas Terapêuticas com a Simone. Eu nem falei disso no meu Instagram, né? Eu só falei na live, só os meus clientes sabem. É como se fosse um grande segredo que muita gente sabe. É mais ou menos isso. E agora tá no fofoca aí, pro YouTube todo, ver. É fofoca e é sobre isso, sabe?
Mas os oráculos, eles são uma grande porta de autoconhecimento. E falando nisso, nós vamos estrear um quadro agora. Nós vamos estrear o quadro Fofocando com os Oráculos. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Eu ia deixar para mais, mas eu falei, gente, a gente falou tanto de oráculo que é bom a gente falar sobre o Fofocando com os Oráculos. Porque, gente, a gente está em final de ano. Pérola está enlouquecida fazendo as mandalas astrológicas. Quem ainda não fez a sua previsão para o próximo ano, faça. O pessoal está amando. Inclusive, vai ter tratamento coletivo, tá, gente? Atendimento coletivo com mandala na segunda-feira. Dia 20 agora, 23, 7h30 da noite, tem atendimento coletivo com mandala, com técnica de alinhamento para o ano, para quem estiver lá, para vocês poderem se acalmar durante o ano. E tá só R$96, porque eu sou legal, o atendimento coletivo. Mas depois eu dou mais informações. Mas a gente estava falando com a Camila, eu senti muito de trazer o oráculo para o Fofocas. Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu sempre falo para quem eu atendo, o oráculo, ele é fofoqueiro. Ele vai falar da sua vida, você querendo ou não. E eu falei, poxa, eu tô falando de fofoca, eu falo que o oráculo é fofoqueiro, e eu não vou trazer ele para Fofocas Terapêuticas, mas como isso não vai acontecer? Ele tem, então nós teremos uma leitura de oráculos com a nossa convidada para as fofocas terapêuticas do dia. Ela topou, óbvio que eu perguntei primeiro, porque, como eu falei, o oráculo é muito fofoqueiro. Muito fofoqueiro. Então a gente vai fazer o quê? Eu quero saber, você quer fazer uma pergunta ou deixa um conselho para 2025? Porque a gente fofoca dentro do que você quiser. Não, um conselho. Melhor, né? Vai que a lapada vai ser grande. Aquela coisa, menos exposição, né? Menos exposição. Então é sobre isso, gente. Conselhos, vamos lá, vamos ver o que o oráculo fofoca sobre vida de Camila para 2025. Bora lá. Vamos lá. Bora. 2, 3. São 4 cartas, tá? Eu ia tirar uma, mas são 4. Eu devia ter trazido o oráculo da deusa, me arrependi. Gente, se der tempo eu ainda pego. A primeira carta que saiu da sua fofoca do oráculo foi a Lua. Esta cartinha maravilhosa aqui da Lua. A Lua fala sobre para você o quê? Que nesse ano é um ano de você mergulhar nas profundezas mesmo. Tudo a ver com o tema que a gente está falando hoje. É um ano que você vai ter que olhar para desconstruir coisas que ainda estão lá. Algumas você já tem consciência de quais são, que não fazem mais sentido, que precisa ir embora, mas falta um pouco de coragem, um pouco de desapego para mandar embora. Para você ter esse mergulho para fazer. Tem algumas coisas que não são exatamente como você está pensando, está meio nevoado, mas é o caminho mesmo. Tem algumas coisas que você está perguntando se é esse o caminho, porque está meio sombrio, é o caminho. Você pergunta, não sei o que é, mas você perguntou, esse é o caminho, porque tá meio confuso, tá meio bagunçado. Não sei. A pergunta que você fez que você não quis falar é assim, tipo aquelas coisas assim. O oráculo é fofoqueiro, eu tô falando, gente, ele fala as coisas. Eu acho que a Simone e a Kátia aí já até sabem o que é. Gente, eu não sei, tá? Eu tô falando sério que eu não sei, é o oráculo. Depois eu te mando. O oráculo é fofoqueiro, eu falo que o oráculo é fofoqueiro. Para a pergunta que você fez, saiu o sumo sacerdote, porque você pediu um conselho, mas você pensou na pergunta. Eu falo que o oráculo é fofoqueiro, ninguém acredita, mas ele fala as coisas para mim. Então, saiu o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele fala que você realmente vai precisar de um estudo para isso. Você vai precisar se capacitar para isso, como você já sabe que precisa. Essa parte você, na verdade, você já sabia. Mas o que está falando também é que, fora o estudo, você vai precisar trabalhar sua conexão espiritual para aguçar a sua intuição, para entender verdadeiramente o que é melhor para o caminho que você está pedindo. Que você também sabia disso, de certa forma também, pelo que eu estou vendo. Mas ok, estamos confirmando o seu pedido. Mas você vai precisar trabalhar realmente o autoconhecimento, trabalhar a parte teórica do que você está fazendo, que eu não sei o que é, mas que tem uma parte realmente de um estudo que você esteja até intenso, porque é algo que você gosta, mas é algo que você sente que talvez você não domine ainda, como você acha que precisa dominar. Então, estude. Só cuidado para você não se cobrar demais, não precisa de tanto. Não se cobra muito na jornada, você já tem o conhecimento, mas é bom lapidar sim para você ser autoridade no que você quer, que é o que você está buscando. Para você realmente ser vista como uma autoridade, é bom você ter essa parte teórica, mas você não precisa se cobrar demais, porque senão você vai sair do foco.
Você vai sair do foco, porque a cobrança pode matar o teu sonho. A próxima carta foi a carta dos amantes. A carta dos amantes, ela fala justamente sobre... tem essa questão que emocionalmente, tem um emocional envolvido aí muito forte. É algo como um encontro, não sei se a palavra é um encontro de almas, mas é algo que ele faz o teu coração cantar, ele faz o teu coração vibrar. É algo que faz sentido para o que você quer para a tua vida. Mas é algo que talvez exija algumas escolhas que você fala... algumas renúncias, algumas questões que você fala, ok, eu quero isso, mas avaliar com carinho, equilibrando esse emocional e a razão e o desejo, para você saber quais são os melhores caminhos a seguir. Porque você, na verdade, trabalha muito o racional. Você trabalha demais no racional. E isso é bom, mas você também tem que trazer um pouco do emocional, saber equilibrar para fazer as escolhas. Porque dependendo de algumas coisas, você pode fugir do teu coração, porque tem coisas que vão fazer mais sentido para a tua lógica. Aí você vai falar, faz sentido aqui, mas será que esse sentido para a lógica também te faz sentir? É isso que você tem que parar para pensar. Faz sentido para a lógica, mas te faz sentir também? É como se eu visse algum... eu acho que eu não sei se é isso, então não sei se eu posso falar. Mas vamos falar de uma forma simples. É como se você tivesse na escolha de que emprego você vai. E aí... Eu dei risada de indignação. Foi de indignação essa risada. Eu disse que ele é fofoqueiro. Eu avisei. Eu disse. Ninguém pode falar que eu não disse que ele era fofoqueiro. Eu avisei desde o começo. Eu sei, tipo... avisei desde o começo. Mas então, você já entendeu o recado. O recado é, ok, você usar a lógica, use a lógica mesmo, faz sentido para o momento que você está tentando fazer. Eu vou usar as palavras certas, porque senão eu vou me enrolar. Desculpe se eu for sem exposição. Eu sei que você está na dúvida da questão da transição, de como você vai fazer, se é o momento de largar tudo e ir para a área terapêutica. Eu sei que é isso, mesmo você não tendo me contado. Mas o que acontece é o seguinte: analisa, porque você tem uma família, eu sei que é isso que está te preocupando. Analisa com calma, mas veja isso, até que ponto não é o teu racional sabotando o teu emocional. Analisa. Porque essa aqui é a carta dos amantes. A carta dos amantes, ela fala sobre amor, mas ela fala sobre escolhas. Então, avalia o que faz sentido. Pode ser que você precise postergar mais um pouco e tá tudo bem. Mas não perde de vista, vê se realmente precisa de mais tempo ou se você não está se sabotando no processo, porque você ainda tem a síndrome do impostor ativa. Você fala, será que o meu trabalho é tão bom assim mesmo? Será que eu vou ganhar dinheiro? Tá ativo, então tá te atrapalhando. E a carta que finaliza é a carta da estrela, meu amor. Que é o quê? Aí, agora deu. A carta da estrela, que é o teu sonho, tem tudo para dar certo, tem tudo para brilhar, tem tudo para acontecer. Só é uma coisa que eu sei que talvez você não precisa ouvir, mas não se sobrecarrega, não precisa correr. Você está no caminho, observa, é o teu sonho, só que o sonho precisa de planejamento, não é simplesmente a estrela estar no céu, é uma estrela guia, segue o teu sonho, se prepara para ele, se planeja para ele. Só toma cuidado se você está se sabotando ou se você realmente é um momento de dar uma pausa, porque eu estou sentindo, na verdade, que você está dando muitas pausas. Aí eu vou. Daí é tipo, mas e se eu tomasse um café? Daí você vai, vira, toma um café, e depois eu olho de volta. E então avalia até que ponto é realmente, não é o momento, ou é sabotagem. Porque o teu caminho está aí, você sabe que está aí. Avalia se é o momento, porque você tem as contas para pagar. Eu sei que é isso que está te prendendo aí ainda. Mas é sobre isso, entende? É sobre você equilibrar essas questões. E é isso aí. E acabamos, pelo menos por enquanto. Tem mais uma carta que eu preciso tirar para você. Só que o meu baralho não está aqui.
Então eu vou ter que pegar, gente, desculpa, precisa de mais uma carta. Só que é de outro baralho, porque a gente que trabalha com oráculos é assim. Enquanto eu pego o meu baralho, a Camila vai falando de sua indignação. Peraí, vai falando da sua indignação enquanto eu pego o meu baralho. Eu não sei nem se eu posso me manifestar depois dessa. Gente do céu. Não estava combinado isso, viu? Ela só perguntou se podia tirar. Não conversamos sobre nada. De tema, de pergunta, de nada. Voltei. Quando eu falo que o tarô é fofoqueiro, gente, eu não tô mentindo. Eu não menti. Eu só não achei que... A Simone e a Kátia devem estar gargalhando aí. Não, a Simone tá aqui, ó. Tô amando. Tá amando ver minha lapada, né, filho? Você é show, que bom que vocês gostaram. Tá vendo? Quando você veio, não tinha o Fofocando com os Oráculos. A gente chama um para ter um Fofocando com os Oráculos, porque eu acho que vale a pena a gente fazer um quadro ao vivo. Só que ele é um caso, como a gente já viu. Vai ter que chamar a Simone de novo agora. A gente pode fazer os melhores do ano, né? A gente pode fazer um antes do ano acabar com todas as convidadas e a gente faz o Exposit. A gente faz a exposição. Então vamos lá. O que me veio aqui é que eu tenho que tirar para você uma carta deste oráculo aqui. Não sei se você conhece. É o oráculo da deusa. É maravilhoso, gente. Esse é um oráculo que eu devia estar falando dele nas minhas redes sociais, mas é daqueles segredos que só os meus assistidos e os meus mentorados conhecem. Mas vamos trazer aqui no Fofocas Terapêuticas, que ele é um oráculo, que ele trabalha o poder das deusas. Então, cada carta é uma deusa de uma mitologia do mundo, que eles juntam deusas de mitologias de várias partes do mundo, para ajudar você a ter a mensagem das deusas e também se conectar com o teu feminino. Então, tem mensagem de tudo quanto é lugar, é muito bom, eu sou apaixonada por esse oráculo, eu trabalho muito ele na minha vivência, seja a deusa que você nasceu para ser, para ajudar a despertar o poder da deusa interior, né? Então, vamos lá, vamos ver, porque tem que tirar uma carta desse oráculo para você, vamos ver o que as deusas estão querendo falar para você, sobre isso que você está querendo saber. Bora lá. Vamos lá, né? Veio Maia. Eu vou ler a carta, tá? Maia, ilusão. A Maia, ela é uma deusa lá hindu, né? Eu vou ler daqui a pouco para vocês, que tem um livro aqui. Mas Maia, ela fala justamente sobre você tomar cuidado com as ilusões que você cria. Porque tem coisas que estão na tua mente que não são reais. Você está se perdendo na ilusão. O Maia justamente fala sobre o quê? A gente se perde nas ilusões que a gente cria. O que a gente vê, a matéria, não é real. Muita coisa não é real. Então, para você avaliar, porque você está presa em ilusões. Vou ter que tirar outra. Porque está muito claro que é. Eu vou ter que tirar outra, peraí. Vou ter que tirar 3. Eu estou tomando muita lapada, meu Deus. Eu falei, não, pode fazer, vai ser de boa, vai ser de boa. Você topou! Onde fala pra cabeça? Tá. A culpa não é minha, eu perguntei antes. Peraí, que a carta até caiu de emoção, peraí. Você perguntou, eu perguntei, você falou que podia. Mas eu falei desde o começo que ele era fofoqueiro. A culpa não é minha. Vamos lá assistir. Vocês que não acreditam no poder da fofoca. Tenha fé no poder da fofoca, gente. A fofoca vai te levar longe. Vamos lá assistir. E a segunda carta que saiu foi a carta da Inanna. Abraçando as sombras. Então, essa carta fala sobre o que? Essa é uma deusa, não vou lembrar de que mitologia que ela é agora, mas ela fala sobre a importância de você se conectar com as suas sombras, dançar com as suas sombras, aprender com elas para se renovar. Então, ela está falando sobre isso. Você está na ilusão. Você tem que realmente olhar para a tua sombra, olhar para o que está te incomodando, o que está te atrapalhando, entender o que isso tem para te trazer, dançar com ele,
ver as informações que tem para poder ressignificar, para poder chegar ao quê? Na Eurinome. A Eurinome, ela é a deusa do êxtase. Ela é a deusa que dança com a cobra. Não sei se dá para ver aqui. Então, ela fala sobre o êxtase, sobre essa questão da leveza. Ela fala sobre essa conquista. Ela é uma deusa forte. Ela é uma deusa realizadora. Mas o que você precisa entender? Para você poder ter o êxtase que você quer, ter a conquista que você quer, ter a leveza, você tem que assumir que tem coisa que você está imaginando, que você está vivendo, que não é real. É ilusão que você está criando e que você vai ter que ressignificar isso para conseguir o que você quer. Porque é por isso que está vindo a pergunta. A pergunta tem a sombra. Isso aqui está respondendo essa carta aqui. Esse aqui é um complemento direto da carta da Lua. Porque o que é que você tem que mergulhar? Por quê? Você está na ilusão. Lembra, não é claro. Tem que ressignificar a sombra. Ressignificando a sombra, você chega aqui na Eurídice, desculpa, que tem hora que enrola a língua, Eurinome, que está ligado à estrela. É sobre isso. E se você está falando, mas espera, os baralhos conversam? Comigo eles conversam. Assim, tipo, por isso que eu falei, eu sabia que eu precisava de outro, porque os baralhos conversam. Então, falar, o outro sabe do resto da história, vai chamar o outro, entendeu? É isso, é aquela coisa, tipo, chama para terminar a fofoca. Um começou e outro termina, entendeu? É que nem aquela coisa da vizinha. Você viu que fulano estava na rua? Daí outra, eu vi o que estava na janela. É mais ou menos assim que meus oráculos funcionam. Um conta uma parte, outro conta a outra, e todo mundo, minha nossa, jura? É assim. E aí, fez sentido para você? Se fez. O que eu falei no começo da nossa live? Que quando eu comecei a olhar para as minhas sombras, aí eu comecei a fazer um processo, porque eu achava que eu era vítima do mundo, alecrim dourado, né? Então, é sobre isso. É sobre isso. Você vai ganhar uma ativação depois, tá? Eu não vou fazer aqui, porque isso é só teu. Mas eu vou fazer com você uma ativação dos oráculos para ajudar você a lidar melhor com a sombra, porque o que está te prendendo são as sombras. Tá claro aqui. Você tá preso na sombra, você tá naquela coisa aí, o que eu faço? A gente vai fazer uma ativação sobre isso depois, a gente agenda, tá? É a tal da síndrome do impostor, né? A gente faz uma sessão sobre isso contigo depois. Mas é sobre isso, gente. Sabe, de você escrever, que nem eu escrevi a proposta que eu falei para você mais cedo, né? Uhum. De você olhar e falar assim, meu, fui eu que escrevi isso mesmo? Eu sempre fui eu que escrevi, mas fui eu que escrevi mesmo? Entendeu? Eu sei, eu também gosto. É importante, porque, mas isso, assim, aproveitando, já que a gente está fofocando e a gente está em autoconhecimento, olha, Camila, isso é normal de todos nós terapeutas. Sim. Todos nós, tem hora que eu faço as coisas e falo, fui eu que fiz isso? Como é que isso surgiu? Que nem eu comecei a ler o oráculo, eu comecei a rir, eu falei, pera, o que está acontecendo aqui? Eu falei, peraí, tipo, ok. Daí você fala, ok, como você falou, gente, de verdade, eu não sabia que ela estava querendo fazer a transição de carreira no que vem. Eu não sabia. Mas... Não mesmo. Esse é o meu trabalho. Eu acho que eu nunca... Na verdade, eu nunca nem falei isso em voz alta. Você comentou um pouco hoje que você falou, estou fazendo, mas tá aquela coisa, tô no caminho. Você comentou. Né? Tem um plano específico, sabe? Uhum. Eu comecei a preencher o planner, né? Então, para algumas metas e tal, mas nada assim, eu vou fazer esse caminho, esse, sabe? Uhum. Então, começa a pensar. Olha aqui, olha. É por isso que eu gosto tanto da palavra. É que assim, virou uma palavra meio clichê, né? Todo mundo fala a palavra autoconhecimento. E às vezes fala sem entender o real significado dessa palavra, de fato. Então, eu acho que ele é um processo para a gente olhar para dentro de si mesma, né? Entender as nossas emoções, os nossos padrões, as nossas crenças,
os nossos sonhos, né? É como se a gente acendesse uma luz em um cômodo que está todo escuro da nossa vida, da nossa casa, né? É você ir lá e acender, apertar o interruptor. Então, não é um processo que eu acho que a gente vai, até o fim da nossa jornada, a gente vai continuar fazendo. Não existe ninguém que já chegou, acho que no topo, a gente sempre vai ter uma questão ou outra. Mas o autoconhecimento, ele é isso. É a gente saber que a gente é luz e sombra, né? E a gente precisa, sim, olhar, né? Que a gente não é... Eu falo isso muito lá no meu trabalho. O alecrim dourado. Você acha que você é o alecrim dourado? Eu não sou alecrim dourado, né? Só que quando você... a gente tem dificuldade de falar, né? Da nossa sombra, né? Eu sei que eu sou isso, que eu preciso melhorar isso, tal. A gente é meio que um tabu, né? Você não pode falar, você tem que se mostrar forte o tempo todo, né? Porque você não pode mostrar suas fraquezas e tal. Então, o autoconhecimento, ele é isso. Ele é você olhar para dentro de si mesma, né? E seguir. Mas fez muito sentido essa tiragem. Total, na verdade. Fez muito sentido, fez total sentido. Que bom, fico feliz espero que te ajude a tomar as decisões que você quer tomar para 2025, tá? E é sobre isso. Ganhou uma previsão. Aqui, ó, o pessoal enlouqueceu aqui nos comentários. O pessoal, acho que aqui foi aqui a Terezinha falou que ela ganhou o oráculo das deusas. Terezinha, aproveita. Eu me apaixonei por esse oráculo, de verdade, assim. Esse oráculo, ele é um dos... Ele é do meu coração, assim. Bom, vocês viram. Você não preciso nem falar. Ele é belíssimo e ele é muito bom. Então, vai lá, aproveita o oráculo, que ele é maravilhoso. Eu super recomendo. Inclusive, tem aluna minha que se apaixona e fala, gente, compra. Se vocês gostarem, comprem, porque, olha, eu levo uns tapas na cara desse oráculo, mas ele é maravilhoso. Assim, ele é certeiro, ele é assim, ele dá aquelas orientações, porque ele é as deusas falando com você para você se conectar com o feminino. Para você ver o que tá travado, sabe? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, enquanto a Camila se recupera dos tapas na cara que ela levou. Assim, tipo... Ai, gente. Aí o pessoal falando, eu estava com a autoestima ferrada. Depois que entrei na Quântica, tudo melhorou. A Quântica, gente, é a escola onde a gente faz nossos cursos de terapia, alguns deles, pelo menos, porque como terapeuta a gente não se aguenta e faz 20 mil cursos no ano. Mas, assim, alguns dos mais preciosos estão ali. Recomendo, inclusive. Aqui, ó, a Kátia está distribuindo senhas. O pessoal já está todo mundo aqui querendo, né, saber das coisas aqui. Olha, gente, vocês gostaram do tapa na cara que ela levou, né? Mas vocês também queriam, fala a verdade. Eu sei que vocês queriam um tapa na cara desse. Eu sei. Aí, aqui, ó, a Silmone, dando risada da tua cara. Você quer mais, Camila? Aqui, ela me dá um tapa às vezes também. A Kátia? Ai, gente, é sobre isso. Que bom que vocês estão gostando. Obrigada, Kátia. Feliz que você gostou. Cortei hoje, gente. Não, hoje. Eu falei antes de começar. Ficou maravilhoso. Ai, eu tô apaixonada. Eu tava precisando. Então, o pessoal falando para ela, você está tão simples. Você não tingiu o cabelo. Não tem nada de diferente aí. E eu tava sentindo que tava faltando alguma coisa. Daí eu fui cortar o cabelo hoje. Eu falei, quer saber? Isso é uma coisa interessante. Já que a gente tá fofocando, deixa eu falar isso aqui. Uma coisa que me veio hoje, eu vou aproveitar para compartilhar com vocês. Eu gosto muito de mudar o cabelo. Isso faz parte do autoconhecimento, tá? É uma fofoca que faz sentido. É um caso da vida que faz sentido. Se pergunta se você não tá com preguiça de mudar, de ter sucesso e de se sentir bonita. Se faz essa pergunta, de verdade. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, eu gosto muito de ter cabelo diferente e tal. E quem me acompanha há muito tempo sabe que eu já tive cabelo de tudo quanto é tipo. E eu, nesses últimos tempos, eu tava com ele normal, simples e tal, tudo bem. Mas eu tava, tipo, querendo alguma coisa, mas, assim, eu adoro de fazer isso aqui, mas eu tava com preguiça de fazer, porque dá trabalho, você tem que retocar e tal. Então, faz meses que eu não faço um corte diferente, não porque eu não posso, não porque eu não tenho dinheiro, mas porque eu tava com preguiça da manutenção que eu ia ter que fazer no cabelo para ficar bonita.
E hoje eu parei, eu fui no cabeleireiro e eu falei, não, eu vou fazer. Quando eu fiz, enquanto ele cortava, eu falei, era isso que eu queria, era isso que eu precisava. E eu parei para pensar nos últimos meses, por preguiça, por N coisas, eu estava deixando de ficar tão bonita quanto eu poderia estar, porque eu queria ficar acomodada em algo que fosse mais confortável. É algo simples como um corte de cabelo. Mas eu estou trazendo essa história para você refletir aonde na tua vida você está acomodado e que você poderia ter mais. Poderia estar se sentindo mais bonita, mais feliz, mais rico. Poderia estar fazendo outras coisas. Gente, isso aqui é uma estrela. Você vai falar, pera, isso não muda a tua vida. Muda. Muda porque eu olho para mim e eu falo, eu sou uma mulher mais bonita assim. A partir do momento que eu me vejo mais bonita, mais feliz, eu vou mudar o que eu quiser na minha vida. E a partir do momento que eu saio do negócio de eu não vou fazer algo porque, eu mudo. Porque eu simplesmente tomei uma atitude diferente. Cortar o cabelo é uma atitude simples, mas pode mudar o meu jogo desde que eu use isso de uma forma, eu me sinto segura e confiante, eu vou fazer o que eu quiser. E eu parei para pensar, eu deixei de lado ficar mais bonita, não porque eu não podia, mas porque eu estava com preguiça. Aonde você está com preguiça de fazer as coisas que você podia estar melhor? Isso é uma fofoca, é um post da minha vida? Mas é para você pensar, porque eu parei para pensar, gente, eu podia estar mais bonita há meses, e eu não tô porque eu estava com preguiça. Falei, olha isso. Só que, mas o que é mais triste de falar que a maior parte das pessoas é isso, tá, gente? A maior parte dos nossos problemas, a gente tá nos nossos problemas porque a gente tá com preguiça de sair de lá porque vai dar trabalho. Sair da zona de conforto dá trabalho, né? Aí o pessoal falando, tava esperando alguém comentar, estou encantada. Obrigado, gente. Simone, maravilhosa, gripada e tudo. Aí que estrela show. Obrigada. Menina, começou a live, começou a espirrar, vocês sabem, né? Tem algumas coisas que acontecem aí, eu falo, não, mas a gente continuaremos até o final, e eu tô amando a entrevista. Muito obrigada, Camila, por estar aqui, eu tô achando o máximo. Nada, eu que agradeço. Você sabe que, para mim, é terapêutico na questão da autoestima, fazer a unha. Assim, muito! E assim, sou eu mesmo que faço minha unha. Né? Eu não vou em salão nada, eu faço. Eu tenho uma caixa, sei lá, mas tem muito esmalte, mas muito esmalte. Parece a louca dos esmaltes. Parece não, você é muito prazer, eu sou sua amiga, sou sua fã, também tenho isso. Acabei de comprei a minha última coleção que eu comprei, sabe aquela Imprevisível? A da Impala? Eu comprei todo. Eu Muda também! de cor. Eu também, muito obrigada! Aquele esmalte. Muito obrigado, você. E aí eu fico lá, ai meu Deus, vou colocar minha mão na água para mudar de cor. Ai, agora eu vou esquentar minha mão. Porque... Exatamente. Obrigado por me representar, obrigado, porque você ainda fala, olha minha unha, olha minha unha. Eu fico, olha gente, agora tá azul, aí daqui a pouco, olha gente, tá roxo. Então, pra mim, é o meu momento. Se eu tiver, sem brincadeira, se eu tiver estressada, eu estiver me sentindo, sei lá, pra baixo, eu posso estar com a unha feita. Eu vou lá, eu tiro todo o esmalte, mesmo ele estando feitinho, inteirinho, e eu pinto de novo. Faço minha unha tudo de novo. Tá louca? Mas isso, pra mim, é terapêutico na questão da autoestima. Se eu tiver, que nem hoje de manhã eu saí correndo, e eu tinha tirado o esmalte ontem à noite para fazer hoje de manhã. E aí, de manhã, tive que sair para fazer umas coisas na rua. Nossa, parecia que as pessoas estavam me olhando para minha unha. E porque estava sem esmalte. Ninguém tá nem aí. Mas é um negócio que é meu, entendeu? Somos gêmeas, Kátia. Nós somos gêmeas também. Nós somos gêmeas também. Eu li a comentário da Kátia, eu vi o comentário da Kátia e falei, Kátia, a Kátia está agradecendo o bate-papo que ela está amando. Aqui, olha, eu deixo o esmalte até 3 semanas. Né? Kátia, para ficar 3 semanas tem que ter um reboco de qualidade. Esse negócio de coisa saindo... Mas eu não consigo, eu enjoo da cor. Mas aí você faz um reboco de qualidade. Você sabe fazer um reboco de qualidade? Vou te explicar. O reboco de qualidade da seguinte forma, aquela coisa assim. Você escolhe, você tá com aquela cor, pô, enjoei da cor. Daí você vai pegar uma outra cor que combine com aquela e um glitter. E aí você vai fazer, por exemplo, uma diagonal em cima do esmalte, cobre os negócios quebrados, entendeu?
E aí você faz umas coisas, e daí se você tiver os top coat de glitter da linha da Risqué do Diamond Gel, gente, recomendo muito, inclusive os top Diamond Gel, todos são incríveis. Só o da nova coleção que ainda não tenho ainda, mas em breve terei, o resto eu tenho todos, todos que foram lançados até aqui. Você taca eles que eles já têm um brilho, menina, vira outra unha. Eu tô aqui, eu tenho que tirar já, porque já tá feio. Mas essa aqui é um reboco, já tem os 3 rebocos em cima dela, e você não diz, ó. Tem aqui vidas. E aí, se alguém te perguntar que cor é essa, não sei. Essa daqui, essa é uma cor mística. Isso é uma verdadeira misturinha. Esse tipo, isso é uma verdadeira misturinha. É uma cor mística, já mudou e é isso. Mas teste um reboco de qualidade um dia, porque assim, às vezes economiza, porque às vezes a gente gosta do esmalte, mas a gente quer mudar de cor. Então eu tenho aqueles cintilantes que mudam a cor do esmalte. É uma maravilha. Mas é isso, é a gente encontrar alguma coisa que às vezes é um batom diferente, né? Alguma coisa assim que você não vai dar nada, mas você vai se sentir, vai elevar sua autoestima, né? Eu não falo nada, eu sou suspeita, a gente chegou num tópico sensível. Unhas, para mim, como se falou, tem a caixa enorme e eu amo. Maquiagem também eu gosto muito. Eu não consigo me maquiar tanto porque eu fiquei com alergia. Então, eu não consigo me maquiar como eu gosto muito de sombra, mas eu fiquei alérgica à sombra nos últimos anos, então é difícil. Mas batom, eu virei a louca do batom e do gloss, porque não dá problema. Então, nossa, Black Friday chegou, o que eu comprei de gloss, tinha uma loja que eu gosto que tem uns gloss, nossa, tava uns gloss R$15, gente, acabou. Black Friday é sobre isso, entendeu? Olha eu me expondo aí. Olha eu me expondo de novo. É isso, gente. A gente falou do autoconhecimento, da ascensão da alma ao esmalte. Isso é uma fofoca boa. É sobre isso. Aleatória total, né? Mas é esse que fofoca terapêutica pega. Porque fofoca é isso. Fofoca começa com um tema, mas não necessariamente ele vai acabar onde começou. Vai ter uma linha, mas é para isso, entendeu? É para isso, porque às vezes a gente fica fazendo live e a gente fica tão engessado que a gente fala, não, mas não era isso que eu queria falar. Não era isso que eu estava querendo. E aqui é para a gente falar o que a gente quer. E, Camila, fica à vontade se você quiser trazer o que você quiser trazer agora, ou se você não quiser também. Porque eu sei que você criou com muito carinho, então por isso que eu estou perguntando. Você quer fazer? Se você quiser, vamos. Vamos. Só que assim, gente, é minha primeira vez fazendo isso, tá? Então, assim, relevem. Relevem, mas eu escrevi com muito amor, com muito carinho, de verdade. Eu fiz pensando nessa live. Então, eu espero que faça sentido no coração de cada uma de vocês que vai fazer essa prática aqui com a gente nesse momento. Então, nesse momento, eu vou pedir para que a gente respire fundo, feche nossos olhos, permitindo que a calma e a serenidade envolvam o nosso corpo. Imagine uma luz dourada penetrando sua coroa, preenchendo sua mente, seu coração e alma. Repita internamente: eu estou presente, eu estou conectada, eu estou intuitiva. Dirija sua atenção ao seu coração. Sinta sua pulsação, a sua vida. Visualize um lótus florindo seu coração, simbolizando sua essência feminina. Repita: meu coração é sábio. Meu coração é amor. Agora, imagine uma luz prateada fluindo da sua coroa até o terceiro olho. Visualize sua intenção e com uma voz suave, clara e confiável. Pergunte a si mesma: o que a minha intuição deseja me dizer? Aguarde a resposta. Permitindo que a sua sabedoria interior se manifeste. Agora, imagine uma luz violeta envolvendo todo o seu corpo, dissolvendo qualquer bloqueio ou dúvida. Repita: liberto-me de medos,
Libero-me de julgamentos. Libero-me de limitações. Sinta-se leve, livre e conectada. Visualize uma rede de mulheres intuitivas ao seu redor, te apoiando e te inspirando. Sinta a força coletiva, a sabedoria e a compaixão desse grupo. Repita: sou uma mulher poderosa, sou uma mulher sábia, sou uma mulher intuitiva. Respire fundo, agradecendo a sua conexão interior. Acesse o seu poder. Leve essa consciência para a sua vida diária, honrando a sua intuição e sabedoria. Quando estiver pronta, abra os seus olhos e sinta-se renovada e conectada. Gratidão. Nossa, foi ótimo, parabéns. Sinto muito mais leve, de verdade, parabéns, foi muito bom. E se vier algum insight, anota. Nossa, veio, só que eu não consigo anotar agora, peraí. Nossa, foi muito bom, parabéns. Gente, abra um coração. É a primeira vez que estou fazendo isso. Aí arrasou, foi ótimo, de verdade, foi muito bom. Foi muito bom, parabéns. Não esquece que você nasceu para fazer isso. Você nasceu para fazer isso. Não esconda mais pelo medo que você tem de ser julgada, de não dar certo, dos medos que você tem alimentado. Independente de qualquer coisa, lembre, você nasceu para isso. Toda vez que vier a dúvida, lembre, você nasceu para isso. Você nasceu para isso, você foi feito para isso. Não duvida disso. Isso é real, isso é verdade. Não é algo que você imagina, que será que é? Porque eu sei que você pergunta, será que é? Não, você nasceu para isso. É sobre isso? Nossa, ó, a fofoca aqui. Vou contar uma fofoca. Sábado passado, a gente foi teve meu marido treina né, jiu-jitsu, meu marido e meu filho. E aí teve troca de faixa do meu marido e tal, e a gente foi para um churrasco depois disso. Eu não queria muito ir, sabe? Ultimamente eu não tenho muita vontade de ficar em um lugar muito cheio, sabe? Mas era um grupinho pequeno, tal, fomos. Quando eu me dei conta, eu estava com 3 dos amigos do meu marido que eu não conhecia, eles ao meu redor me perguntando conselho. Tem uma hora que eu falei pro meu marido, ele falou assim, eu vi que eles estavam conversando, tudo me perguntando de parte holística, de chakras, de não sei o quê. E aí eu lá, batendo mão papo com eles, começamos a falar de ressonância Schumann. Comecei a falar de ressonância Schumann pra eles. Juro. Aí o meu marido me encostou lá perto e tal. Aí eu perguntei depois pra eles, você falou alguma coisa? Eu falei que você trabalhava com terapia, que você era terapeuta. Eu falei, como que você falou isso? Eu falei, mas você é? Aí você assim, né, eu sou, né? Sabe? Tipo, ele já fala pros outros, né? E aí, quando eu fui ver, eu fui lá e fiquei dando consulta tipo, sabe? Um pedindo conselho amoroso, o outro querendo conversar de energia e tal. Eu falei, gente, quando eu fui ver, tinha 3 me olhando assim. Aí sabe, aí é a hora que você começa, assim, acender esses alertas, assim, de que não, talvez realmente você está na missão. Olha, tá vendo eu? Talvez, né? É isso, sabe? Você é um passinho de cada vez, sabe? De me apropriar dessa condição, assim. Mas é bem legal quando acontecem essas coisas, assim. De você ver que tem uma pessoa que às vezes está contando uma intimidade, né? Se sente à vontade de contar uma coisa para você. E sem te conhecer, às vezes, né? Isso é bem legal. Isso é mágico, né? Porque nosso trabalho
Gente, como terapeuta, o nosso trabalho é pegar os momentos, geralmente, de mais dores e fraquezas da pessoa e tentar ajudar ela a se levantar. E são momentos, geralmente, de muita dor. Eu já peguei casos de pessoas que ela tinha psicólogo e ela contou coisas para mim que ela nunca tinha contado pro psicólogo dela. Porque ela se sentiu segura, ela se sentiu confortável de trazer aquilo. Então, é uma honra muito grande você fazer parte de um elo de confiança de alguém. Não é a parte da transformação, mas é a parte de você fazer a pessoa ter um lugar seguro, onde ela possa ser ela. É sobre isso. Ser terapeuta é sobre isso, ser mentora também é sobre isso. É você ser um lugar seguro para uma pessoa, às vezes, para aquela pessoa pode saber que se ela desmoronar ali, tá tudo bem. Você não vai julgar, você não vai criticar, você só vai acolher e vai ajudar ela a levantar no tempo dela. No tempo dela. Aí, ó, o pessoal falando aqui. E aí, ai, Kátia, já te falei tanto isso. Aqui, ó. A Simone aqui, ó. A Simone Cardoso, que hoje temos duas. Ai, Simone. É verdade. É verdade. Aqui, ó, já a Simone Inclusive, a Simone, essa Simone, uma vez ela falou pra mim, nossa, mas eu achei que você já era terapeuta. A primeira vez que a gente conversou, eu falei, não sou, não. A gente está tentando há 1 ano, gente. Você tem certeza que é isso que você quer da sua vida? Tem certeza que você não é terapeuta? Você me cria um oráculo terapêutico, mas não, eu não sou terapeuta. Eu só tenho um oráculo terapêutico, mas não sou terapeuta. Ela estava em negação. Ela estava em negação. Só que aí, realmente, você sabe que assim, é isso, sabe? De tipo assim, de você, que nem às vezes eu fico aqui no escritório, que a hora não passa. É como se a hora não passasse, assim. Eu ficaria aqui trancada um dia inteirinho, assim. Seu coração pulsa, né? Quando você, que nem batendo papo sobre autoconhecimento, sobre tudo que te eleva, que te faz ser um ser humano melhor, isso te move, né? Que aí vem o que a Nardo sempre fala, que é a responsabilidade de dar voz, né? A nossa verdade interior. E é sobre isso, é um processo. Mas a gente sabe que a gente está indo nesse caminho quando isso realmente faz seu olho brilhar, você gosta disso, você quer ficar só falando sobre isso. Às vezes você se torna até chata, né? No meio que você convive. Você é a chata do rolê, porque você só quer falar disso, né? Exatamente, é sobre isso. E por isso nós temos um podcast. A gente estava falando antes de entrar na live, né? Que agora no nosso negócio não é comprar brusinha, é comprar oráculo, é comprar curso. A gente estava falando que antes de abrir, eu estava falando do oráculo novo que eu comprei. Como eu falei, tem oráculos, gente, é sério, muito bizarro isso. Eu compro oráculos e eu não mostro. Eu tenho que parar com essa palhaçada. Eu tenho uma coleção de oráculos, na verdade. Eu tenho oráculos herdados, inclusive. Eu tenho oráculos herdados e eu tenho uma coleção de oráculos meus também. Então, eu tenho bastante oráculo e está crescendo. Até runas eu adquiri recentemente, para você ter ideia. Até runas. Mas você faz leitura de runa? Estou aprendendo. Estou aprendendo a trabalhar com as runas. O que eu aprendi é trabalhar com a parte energética das runas. Né? Trabalhar com a energia das runas. Então eu vou aprender a começar a ler também. Mas eu peguei porque as runas são símbolos muito bonitos e são fáceis, então eu gosto de ter a runa para ver o que eu estou fazendo. Assim, tipo, para ficar mais fácil de visualizar. Mas é sobre isso, a gente compra as coisas, como eu falei, gente, olha isso, esse oráculo foi um presente que me dei, magnífico, amo. Esse aqui também foi um presente que me dei. E tem outro no correio chegando aí, que é um outro presente que, como o pessoal está falando, me mimei, entendeu? Mimei muito. Aquela coisa, mas as unhas eu ainda abro uma exceção. As unhas eu não compro mais buzinha, mas esmalte continua. Mas vai baratinho, né? Exatamente, uns esmaltes, umas make, aí isso a gente continua, isso a gente ainda. Eu falo, né? O meu marido sempre fala isso, que é surreal. Que eu tô há 15 anos com ele.
E desses 15 anos, o presente que para mim teve mais significado que ele me deu, nesses 15 anos, já me deu muita coisa bacana, boa, de valor alto e tal. Mas para mim, o que teve mais significado foi um dia que ele me deu um esmalte. Eu sei como é que é isso. E aí ele fala assim pra mim, pô, se eu soubesse, né, o esmalte, paguei 5, 6 reais no esmalte. Eu falei, mas não é. É porque ele entrou na loja, ele perguntou pra funcionária qual era a melhor marca. Ele foi lá, ele com milhares de cores, ele foi lá e pensou qual cor eu ia gostar, ia combinar, ele foi lá, escolheu uma cor. Então, pra mim, esse é o presente mais valioso que ele me deu, nesses 15 anos. Eu demorei pra jogar o vidro fora, porque eu tinha dó de jogar o vidro fora. Porque para mim ele tinha um significado sentimental assim, sem tamanho, não tem valor. Não tem, na verdade tem valor, não tem preço, sabe? Então, às vezes a gente quer dar uma coisa muito espalhafatosa, né? E para mim é o presente mais especial que ele já me deu em todos esses anos. Olha, eu vou te contar uma coisa aqui, porque eu entendo, porque eu sei o que tem por trás disso, é você saber que a pessoa pensou em você. É você entender que a pessoa... Um dos presentes mais lindos que eu já ganhei na vida foi este oráculo aqui, ó. Eu só não tirei esse oráculo com vocês, gente, porque ele é um oráculo que ele brilha. Deixa eu te mostrar para vocês. Eu falo que é uma joia. Ele é um oráculo todo rose gold. Então, toda a carta, esse é o presente, mas não é pelo preço dele, porque ele não é barato. Mas é porque as minhas amigas me deram de aniversário, pensando em mim. E é muito importante, porque são amigas, não é tipo, eu quero, comprei para que você jogar para mim. São pessoas que não estão nem aí pro tarô, não se interessam por tarô, não querem saber, mas sabe que eu gosto. Então, elas se juntaram e compraram esse daqui para mim, para me dar de presente, porque elas sabiam que eu ia gostar. Porque a minha cara, porque elas não ligam para tarô, em alguns pontos elas nem acreditam nisso. Mas elas pensaram em mim. É isso, gente. Eu também, você falou de esmalte, eu lembrei que um dos melhores presentes que eu ganhei também de uma amiga minha foi uma das amigas que dividiu esse oráculo, inclusive. A gente se conheceu na faculdade, foi um kit da Impala de fazer decoração de unha. Um dos melhores presentes que eu já ganhei. Porque ela sabe que eu gosto tanto de fazer unha, que ela viu, prestou atenção. Ela gosta de fazer unha, ela comprou um kit para eu fazer unha. Para eu decorar, com pedras, com um monte de coisa, assim. É um dos presentes mais especiais que eu já ganhei com esse oráculo também. E não é pelo preço. É porque a pessoa olhou e falou, tipo, gente, olha, é disso que ela gosta, é isso que eu vou dar. É muito lindo. É que nem, ó, esse negócio aqui, ó, meu marido me deu de aniversário esse ano. Ai, que lindo! E eu falava, é a coisa mais linda. Ele não entende nada disso. Mas ele sabe que eu gosto. Então é isso que eu falo. A pessoa, às vezes, nem acredita, nem gosta do que você gosta, mas ela sabe que você gosta. Ela te conhecer a ponto de saber seus gostos, né? Então, faz total diferença isso. Faz legal. Muito. Uau, falando aqui, você é iluminada, Cá, a Simone Cardoso. É sobre isso, gente. Nós somos, né? E a Cita também tem um trabalho maravilhoso. Tem, o trabalho dela é ótimo, gente. Aqui, ó, também a Simone falando também tem vários oráculos. Eu também sou a louca dos oráculos, eu tenho que parar com isso. Eu ainda tô no começo. Eu nem bato perto de Simone, de Kátia, que manda lá os oráculos todos de uma cartinha diferente. Eu tô no começo, hein? É um caminho sem volta. Você fala, eu acho que o caminho acha ter um monte. Não, você fala, eu tô no começo, mas já criou novo oráculo. Que começo é esse? Que começo é esse que você tá no começo de comprar, só se for. Eu tô só no começo. Eu criei 9 oráculos. De comprar oráculo dos outros. Deixa eu aproveitar e tirar uma mensagem aqui pra gente. Tirar do universo. Tá, eu tiro uma também para vocês falarem que sou a convidada a receber. É para vocês, viu? Porque eu já sou meio latada o suficiente hoje.
Os oráculos realmente jogaram pesado com você hoje. É para fofocar? É para falar da vida dela? A gente vai expor, hein? A gente vai expor. Se eu for levar esse recado para mim, vai ser outra lapada, tá? Mas eu não vou levar, é para vocês aí, tá? Brilhe sendo exatamente quem você é. O mundo se encantará com a sua verdade. Eu não vou falar, mas haverá sinais. Não, gente, é para vocês, não é para mim, não, é para vocês. Para vocês aí do chat, viu? É muito bom. Caramba, gente. Da próxima vez eu vou vir com escudo na próxima live. Eu tenho que tomar cuidado. Eu esqueci dessa parte. Eu esqueci de fazer os avisos das letras miúdas antes de leitura de tarô. Eu esqueci, porque eu faço isso mesmo. No papel que eu assinei não estava escrito isso mesmo. Eu esqueci de falar essa parte. Eu acho que eu queria tanto que você concordasse que eu apaguei da minha mente. Porque é verdade. É legal. Não, isso é uma verdade. Assim, eu sou muito sincera, porque pelo menos comigo os oráculos são brutalmente honestos. Até que ele falou, pô, pera, o oráculo não falou nenhum que eu tô no caminho certo. Eu falei, não foi isso que você perguntou. Ele não vai responder. Ele não vai responder o que você quer ouvir. Ele vai responder o que você precisa. Pelo menos comigo, os oráculos comigo eles são assim. Quando eu pego um oráculo, ele responde o que você precisa ouvir. Às vezes ele vai responder coisa que você nem perguntou. Os meus oráculos eles são assim, não interessa o que ela perguntou, Pérola, a gente vai responder o que precisa. Só segue, dá a resposta. Falou, não interessa, é o que você precisa ouvir com relação a isso. Eu sinto muito, é isso que eles querem hoje. Tchau! É mais ou menos isso. É assim que funciona. E eu vou ler aqui para vocês uma carta, gente, para vocês, então, um conselho para vocês que ficaram até aqui, guerreiros, e qualquer pessoa que assistir isso até o final, que é um conselho para 2025 de vocês, já que a Camila já levou o dela e está aí agora em posição fetal, chorando por dentro. Eu vou fazer o conselho de 2025 para vocês. Agora é a minha vez de dar risada de todo mundo. Ai, gente, eu vou tirar as 4 cartas também para todo mundo. Bora lá, gente. Então, olha aí, Camila, você não está sozinha. Apareceu o sumo sacerdote como a primeira carta. Então, todo mundo está precisando realmente. É um ano que vai ser um ano de muitas descobertas. É um ano de descobertas internas, assim, mas é um ano que vocês que estão conectados com essa energia vão estudar muito, vão se dedicar muito, vão aprender coisas novas e vão se conectar com a espiritualidade de vocês, talvez de uma forma diferente do que vocês fizeram até aqui. É um ano de vocês descobrirem coisas novas. Tem a parte do conhecimento técnico, mas espiritualmente falando também tem uma jornada nova. Alguns de vocês já sabem do que eu estou falando, que vocês já começaram essa jornada. E vai continuar e vai aprofundar. Mas é um ano realmente de muito estudo. Observem as conexões de vocês. Se conectem com pessoas que tenham o mesmo propósito para conseguir fluir isso melhor. Gente, Camila, eu tenho certeza que você não é para você também? Essa aqui, ó, saiu a lua de novo. Você não embaralhou direito isso aí. Pô, gente, vamos lá. Bom, pelo menos as próximas são diferentes, que eu fui ver, não, vou ver quais são as próximas. Depois dessa, mas eu vou... não diz que... Ó, eu tenho uma tatuagem escrito que você atrai aquilo que é. Então, nós estamos tudo aqui, ó. Exatamente. Aqui, ó, a segunda carta, como falamos, foi a Lua. E a Lua, ela fala justamente sobre a sombra, gente. Assim como a Camila, todos nós estamos no mesmo barco, a gente não vai fugir dessa leitura. Então, é a questão de que tem um ano de muito estudo, mas é um ano também de você olhar para suas sombras para poder desbloquear o que você deseja. Porque tem um desejo por trás. Essas conexões e esses estudos, você está fazendo por um desejo. Só que para que esse desejo se realize, você tem que primeiro olhar para a sombra. É olhar, se conectar, curar, ressignificar. Mas tem aquela coisa, né? O que você vai precisar de temperança. A temperança, ela é uma carta que fala justamente sobre buscar o equilíbrio, buscar as curas. Então, buscar o equilíbrio do seu emocional e do seu mental, o equilíbrio dessas duas áreas, para que você não fique nem muito num, nem muito no outro. Para que você encontre o caminho do meio, o equilíbrio para que você consiga
fazer essa jornada de descoberta, essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de transformação. Mas ela fala sobre proteção divina. É que aqui não dá para ver porque essa carta é uma carta moderna, mas no baralho original essa carta é representada por um anjo. Então, ela fala muito sobre proteção divina, sobre que, por mais que possa parecer desafiador, tem proteção por trás. Então, segue a tua jornada, segue o teu coração e se equilibra, que tem tudo para dar certo. E o final veio a papisa como conselho geral, ou a grã sacerdotisa, como preferir chamar. Como eu tenho muitos baralhos, tem hora que vem o nome de outro. Mas essa carta fala muito sobre a questão da interiorização. Vai ser um ano muito importante para você se interiorizar. E o interessante é que para pensar, nós começamos com o grande sacerdote e terminamos com a grande sacerdotisa. É o equilíbrio da energia do feminino e do masculino que precisa. Os dois falam sobre aquisição de conhecimento. Esse aqui de uma forma mais teórica, essa aqui de uma forma mais intimista, mas também tem um conhecimento teórico envolvido, mas ela fala sobre emoção, ela sobre interiorização, sobre ficar mais com você, ouvir a voz do teu coração, se aprofundar em você para poder brilhar e também lidar com as sombras. É um ano para isso, é um ano que para você conquistar, você vai ter que estudar o externo e estudar o interno. Equilibrar, se conectar mais com a espiritualidade. Mas tudo é possível, desde que você se dê o seu tempo. E é sobre isso, Camila, sabe? Infelizmente... Peraí, eu vou ter que sair. Vai lá, enquanto a Camila sai um minutinho, a gente termina aqui a leitura de vocês. E é sobre isso, gente. Gostaram da leitura de cartas? Curtiram a leitura? Contem para mim aqui nos comentários o que vocês acharam desse, especialmente para as pessoas conectadas com essa live, sobre os conselhos para 2025. Conte para nós. E aí, Camila, voltou? Tá tudo certo aí? Voltei. E é sobre isso, gente. E, aproveitando, agora é o meu momento contando partes da minha vida. Semana que vem, eu vou fazer um atendimento coletivo de mandala astrológica para 2025. O pessoal que quer ter uma experiência coletiva com o tarô, saber como é que vai ser o próximo ano, como é que vão ser as áreas da vida no próximo ano. E vai ser o seguinte: após a tiragem, a gente vai fazer uma técnica de alinhamento dos desafios que tem lá, para que no momento do ano que vierem os desafios que a mandala vai trazer, você tenha uma técnica de suporte para fazer. Então, se vocês quiserem fazer parte do desafio, eu vou mandar depois até para alguns de vocês que eu tenho contato, mas quem não tem contato, corre lá no meu Instagram e pede, porque eu estou fazendo especialmente por R$96 o grupo, tá? Esse é o grupo. Tem as leituras individuais também, porque tem gente fazendo a leitura individual, mas eu estou fazendo essa leitura em grupo também. Então, vocês podem ir lá, aproveitar a energia do grupo, aproveitar a técnica, vai ficar liberado para vocês a gravação o ano inteiro, para vocês ficarem olhando, renovando. Inclusive, quem é do individual já está louco no grupo, falando, eu quero, vou fazer também. Então, é sobre isso. É sobre vocês se cuidarem, porque os oráculos, como vocês puderam ver, eles são uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Poderosíssima para você se preparar. E é isso. E Camila, gratidão por você estar aqui conosco. O pessoal aqui falando, olha, o mesmo pacote. Todo mundo aqui, todo mundo enlouquecido. Lapada quântica. Lapada, foi lapada. Escuro. Gente, é sobre isso. O meu tarô, ele é assim, ele é fofoqueiro, mas ele é brutalmente honesto. Kátia, eu não concordo com isso aí, não. Não. Eu tenho que dividir um pouco as lapadas, senão minha cara vai estar roxa amanhã. Gente, nem falar. Mas tem que lembrar que eu tô aqui, então também foi para mim. Que bom que você gostou da conversa, Kátia. Depois a gente conversa. Quero ver se você tem interesse em vir aqui conversar conosco. Mas gratidão. Ela tem. Ela vai vir. Ela tem sim. Ela vai vir sim. Mas gratidão, Camila, por estar aqui. Foi muito gostoso de verdade. Foi um prazer imenso ter você aqui nessa conversa. Eu sabia que ia ser bom. Eu sabia que ia ser muito bom. Não sabia que ia ser tanto. Foi muito gostoso. E é sobre isso. Espero que você tenha aproveitado esse momento no Fofocas Terapêuticas conosco. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, a abertura do espaço, não só para a gente bater papo, mas para a gente poder divulgar, né, o nosso trabalho.
essa caminhada que a gente está. Agradeço também a leveza com que você conduz, porque acho que esse papo só é possível também com a forma leve e divertida que você conduz. Que essa fofoca terapêutica venha para ficar, porque eu achei incrível a forma como você quer trazer esse quadro, esse podcast. Então, que ele seja um sucesso, que 2025 venha muitas e muitas pessoas que agreguem conhecimento e que auxiliem na nossa jornada, né? Gratidão, Sarida. Foi um prazer ter você aqui conosco. Foi realmente e um beijo para todo mundo que acompanhou, quem ainda vai assistir e que faça sentido alguma coisa que a gente falou. Porque a gente falou de muita coisa. A gente foi sobre autoconhecimento e aprofundar esmalte. Esse é o tipo de fofoca que eu gosto, vou ser muito sincera, gente. O papo de hoje foi um papo muito Perolaíses mesmo. E eu falo Perolaíses, para quem não sabe, o nome é Perolaíses, tá? É que eu falo só o Pérola para diminuir Pérola Bittencourt, mas meu nome mesmo é Perolaíses, eu tenho um nome duplo. É um bate-papo meio TDAH, né? Um bate-papo assim, começa... É isso que eu gosto também. Só a risada da Pérola já ganha a gente. Muito bom saber. E, gente, é sobre isso. O papo, gostei. É um papo meio TDAH. E é mesmo aquela coisa, você começa num lugar, de repente você tá no outro que não tem nada a ver, e ao mesmo tempo tem relação. É isso que é muito doido. Não tem nada a ver, mas fala, mas com o papo inicial tem uma ligação ali. É sobre isso. É sobre isso. Mas gratidão mesmo. Depois a gente vai conversar no privado para a gente agendar a sua sessão, tá? E é sobre isso, meus amores. Compartilhem essa live com as pessoas que você quer ver felizes, que você quer compartilhar essa fofoca deliciosa. Curta a página, curta o vídeo. Eu tenho que ver. As informações da Camila, gente, estão aqui abaixo do box de informações, tá? Porque ela não falou o arroba do Universo em Recado. Então, eu estou passando o arroba do Universo em Recado. Mas no box de informações tem aqui a rede dela para vocês entrarem em contato, comprarem os potes, comprarem o planner, entrar em contato com elas. E se você também está querendo desafios, fala, Pérola, eu gostei desse tarô aí, como é que faz? Tem os meus contatos abaixo também. Me chama lá, vamos agendar esse tarô aí. Quem quiser o grupo... Vale a pena essas lapadas, vale a pena essas lapadas. Vale, gente, vale. É uma lapada do bem, é uma lapada do bem. Sim, é pro bem de vocês. Lapadinha, lapadona. É isso, gente. É sobre isso. Eu não resisti, eu não aguento. É isso aí, gratidão. Eu tô fingindo elegante aqui, mas daqui a pouco eu me desloco. Mentira. Foi puxado. Mas é isso, meus amores. Um beijo. Encerramos por aqui. Até o próximo Fofocas Terapêuticas, meus amores.